Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo no ar, episódio 279. Boa terça-feira pra vocês. Estamos gravando na segunda-feira de manhã. Ainda um climazinho ameno de... Eu vou dizer frio, mas vocês sabem que não é frio de verdade no Rio de Janeiro. Depois de um final de semana de muita chuva por aqui. A primeira frente fria do ano. Agora o calorão já volta nessa semana. Alguns assuntos pra gente falar hoje. Bom dia, Flávia. Bom dia. Você tá numa animação que nem parece que o fim do mundo chegou. Flávia hoje não está muito bem-humorada, porque está travando uma guerra contra uma impressora. É a revolução das máquinas aqui em casa. Quem tem esse eletrônico sabe que é uma dinâmica complexa. Mas vamos ver se o mundo... Eu quero saber realmente se o mundo vai acabar, se o mundo está acabando, se vamos entrar num colapso mundial. Porque nesse episódio a gente vai falar sobre essa segunda-feira de uma queda histórica nas bolsas, especialmente do mercado asiático, a maior do século até agora, com circuit break, teve de um tudo, a resposta aí dos mercados ao tarifaço anunciado, a porcentagem, né, das tarifas anunciadas pelo Trump na semana passada. Vamos falar disso porque o Brasil entrou nesse rock aí também. O dólar já abriu em alta nessa segunda-feira. Vamos entender o que tudo isso significa. E vocês sabem que aqui no Angu de Grilo eu farei as perguntas para entender no que isso impacta a nossa vida, eu e você, cidadãos comuns, que não tem nada a ver, aparentemente, com essa história. Vamos falar sobre isso. E aí, no segundo bloco, vamos falar sobre a DPF das favelas, que era um assunto que tinha sido suspenso, né, lá no STF, no plenário do STF, e foi homologado aí parcialmente na semana passada. Vamos entender o que isso significa, esse julgamento. E também, rapidamente, comentar. Primeira semana de Vale Tudo. Eu que estou vendo pela primeira vez essa novela, não sei do que se trata, e estou gostando. Acho que vale um finalzinho a gente falando sobre isso. Bom, vamos começar esse episódio. Minha gente, vamos começar falando então do Trump. Mais uma vez, lá vem o Trump e suas tarifas. Eu já não tenho mais criatividade para botar nos títulos dos episódios do Angu. Tarifaço do Trump. Trump e as tarifas. Tarifas do Trump. Tipo assim, eu já não tenho. Vou ter que começar a repetir a construção, porque é um assunto que não acaba e está longe de acabar. Na quarta-feira passada, dia 2, o Trump detalhou essas tarifas, quais são as tarifas recíprocas que ele pretende cobrar de produtos importados a partir de abril. As datas, né, as tarifas começaram a ser aplicadas a partir de 5 de abril, que foi no sábado, e as mais altas começam a partir do dia 9. Então, entre 5 e 9 de abril. E aí, por isso que essa segunda-feira foi catastrófica para a Bolsa, porque no final de semana, né, a Bolsa está fechada. A Bolsa de Valores dos outros países. E aí, na noite de domingo, por conta do fuso, né? No Japão já era manhã de segunda. Japão, enfim, Hong Kong. As bolsas asiáticas já começaram a abrir com uma queda muito expressiva, o que já acionou aí os olhares e as antenas de todo mundo. Bom, eu acho que todo mundo viu essa cena, né? Dele anunciando quais eram essas porcentagens tarifárias com uma placa gigante com um impresso, esses números. Tem tarifas que chegam a 50%, 40% para países africanos, para países asiáticos, como o Vietnã, Mianmar. Tem 40% na Síria,
38% no Iraque, tem Bangladesh. Bom, tem de um tudo, Tailândia, Japão 24%, acho que isso que estremeceu bastante, 32% Taiwan, China 34%. Então, números muito expressivos que mexeram, né, já na semana passada, no dia 2, quando foi anunciado, mas como começaram a valer algumas no final de semana, essa segunda-feira já começou aí com o pé esquerdo. Para o Brasil, foi anunciadas tarifas de 10%. E aí, já queria começar jogando aí para Flávia Ol. Essa quarta-feira, né, que foi o dia que ele anunciou essas tarifas, ele chamou esse dia de Dia da Libertação, dizendo que vai implementar, né, as tais das tarifas recíprocas, um cálculo combinado de todas as suas tarifas, números exorbitantes. E aí eu queria entender com a Flávia Ol, primeiramente, quero que ela comente tal as tarifas, mas antes disso, todas as notícias que você vê sobre esse assunto falam que aumenta o risco de uma guerra comercial, tensiona ainda mais uma guerra comercial. E aí eu queria entender o que é, de fato, uma guerra comercial. E se esse tensionamento que está sendo gerado, pelo que eu entendi, não é uma guerra comercial ainda. O que falta? O que define? O que é uma guerra comercial? E aí depois queria que você comentasse as tarifas e depois eu volto para perguntar também sobre a história das bolsas, né? Dessa queda muito expressiva nas bolsas asiáticas, o que isso significa, o que significa essa resposta, né? O que significa quando as bolsas caem dessa forma? Já teve no Brasil, acho que na época da Covid. Quando é que teve aquele circuit break na bolsa brasileira? De vez em quando tem. Toda vez que tem uma pane no mercado, sistema, cada um tem desconfigurou sua regra e é um pouco uma pausa para respiração. Mas começa então explicando pra gente o que é uma guerra comercial, de fato. Nesse caso específico, tem a ver com a decisão unilateral dos Estados Unidos de romper com acordos, tratados, padrões já estabelecidos e vigentes e impor uma taxação, no caso uma tarifa adicional de importação, que vai, obviamente, impactar a histeria, não tem outra palavra, nos mercados, confirma essa percepção, que vai impactar a circulação de mercadorias, as transações de comércio entre países, de comércio internacional. Por que é tratado como guerra? Por uma decisão unilateral, não foi algo acordado. E veja, o que Donald Trump fez foi pôr fim a uma, digamos assim, uma ordem, uma concertação vigente praticamente desde o fim da Segunda Guerra Mundial, né, que desenhou as relações de trocas, né, de bens, sobretudo de bens, mas bens e serviços, mas nesse caso específico de bens, entre países ou blocos econômicos. A União Europeia, por exemplo, é um bloco, e que permitiu a muitas economias, inclusive a economia americana, a crescer, a produzir muito além do necessário para o seu próprio mercado consumidor, e, portanto, deu um impulso, né, exportador, que, inclusive, ajuda, consolida essa liderança dos Estados Unidos como a maior economia do planeta. E, nas últimas décadas, especialmente dos anos 90 para cá, com essa livre circulação, né, mais intensa no chamado processo de globalização, permitiu com que cadeias produtivas se espalhassem por vários países, por vários continentes, tirando o máximo de competitividade, né, de vantagem competitiva de cada um desses mercados e estabelecendo linhas de produção em várias partes do planeta com essas relações de troca. É óbvio que, pelos custos baixíssimos, sobretudo de mão de obra, mercados asiáticos, a China à frente, se beneficiaram intensamente desse processo. E isso levou a alguma
desindustrialização de setores importantes da economia de vários países, porque as unidades produtivas locais não tinham condição de competir com a produtividade chinesa. Então, você tem partes e peças, eletrônicos. A gente falou isso longamente no episódio, acho que o primeiro que a gente falou da história das tarifas do Trump, que a gente explicou a história da ameaça de taxação do aço brasileiro, e fizemos essa explicação. E naquele tensionamento entre Canadá e México, que a gente falou dessa globalização das etapas de produção e tal. Então, quem quiser uma explicação mais longa sobre isso, mais detalhada, volta nesse episódio, eu vou achar aqui qual é, e já digo o número, porque a gente já falou mais longamente disso. Então, assim, a percepção de que há uma guerra comercial instaurada tem a ver com isso, com essa decisão unilateral, violenta e pouco, digamos assim, pouco consistente, fundamentada, tomada por Donald Trump. Então, ele, desde a campanha, ele prometia isso, chegou a dizer que tarifa, né, taxação, era a palavra favorita dele, que ele iria corrigir um desequilíbrio que fazia os Estados Unidos, na opinião dele, enriquecer outros países e se empobrecer. E a intenção é muito nítida. Primeiro, aumentar tarifa e aumentar receita, as receitas públicas americanas, portanto, financiar, reduzir o déficit ou trocar por reduções tributárias para os americanos, empresas, famílias, usando o dinheiro do exterior, sem compreender que, obviamente, quem produz no exterior e exporta para os Estados Unidos, se sofrer algum tipo de retaliação que produza aumento de custo, aumento de gasto, de despesa, ele obviamente vai repassar para o preço final. Por isso que se tem a convicção de que esse pacotaço do Trump, ele é inflacionário. Mas ele não é só inflacionário do ponto de vista do que pode acontecer com a economia dos Estados Unidos e com a economia global, em consequência. Ele é absolutamente disruptivo, porque tinha uma ordem vigente, comércio na relação entre países, que foi rompida, radicalmente rompida. Quando ele, no dia 2 de abril, que anunciou como Dia da Libertação, né? Acho que a Economist falou em Dia da ruína americana, e fez inclusive um trocadilho com o slogan famoso do Trump, o MAGA, né? Make America Great Again, fez o Make China Great Again, faça a China grande novamente, ou a China grande, em razão dos benefícios que se espera que a China acabe desfrutando na relação com outros países. Mas esse é um outro capítulo. Então, no dia 2 de abril, depois de muitas idas e vindas, analistas, mercados, economistas, líderes políticos mesmo, passaram esses 2 primeiros meses, né, quase 3 meses de Trump na Casa Branca pelo segundo mandato, ora em negação, ora num certo otimismo, ora com alguma preocupação. Negação porque achavam que ele não seria capaz de fazer o que ele prometia. Bom, e quem ouve o Ângulo de Grilo sabe o que a gente acha desse papo de que, né, não vai fazer. E teve até, eu acho que foi o New York Times, se eu não me engano, a gente falou aqui, antes da eleição americana, que fez uma capa imensa falando: o Trump disse que vai fazer isso, 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 e a gente precisa acreditar que ele vai. E aí, né, foi amplamente falado, conversado, que ele cumpriria suas promessas, né? E a gente já viveu isso aqui no Brasil com essa história de o Bolsonaro não vai conseguir implementar tudo que ele quer, fazer tudo que ele quer, qualquer coisa a gente tira ele na próxima eleição, como se fosse, né, tão simples assim. Então, já ouvimos essa conversa. O episódio, só um parêntese, o episódio que a gente falou da história
profundamente dessa história da inflação, taxação, globalização, das tarifas, foi o episódio 276, que a gente falou dos 2 meses do governo Trump, que foi o momento que as tarifas de aço e alumínio começaram a valer para o Brasil, e tinha aquela história de se ia também taxar o etanol brasileiro. E aí a gente falou profundamente sobre isso, então quem não ouviu, acho que vale ouvir para entender melhor por que esse assunto, as pessoas falam que pode aumentar a inflação nos Estados Unidos, que pode causar uma recessão nos Estados Unidos, tem tudo muito bem explicado lá. Otimistas, em parte otimistas, porque acharam que se ele fizesse, não faria com a profundidade, com a violência que acabou se materializando. Enfim, pessimistas, né? Temerosos, preocupados com o que viria. Na quarta-feira, quando Trump anunciou, a Isabela já mencionou as tábuas, né? Foram 4 ou 5 tábuas com a lista de países, o suposto impacto, né, de tarifas e de câmbio na economia americana e qual seria a taxação imposta a cada um desses países, que equivaleria a metade, na maior parte dos casos, a metade do que Donald Trump e sua equipe calcularam como dano. Essa foi a primeira farsa, porque ninguém entendeu de onde é que vinham aquelas contas, daquelas tábuas. A China, por exemplo, ficaria sujeita a uma taxação de 34%, a União Europeia de 20%, que seria metade aí do prejuízo causado. Isso, a União Europeia 20%, China 34%. Eles falaram que a China cobra 67% de tarifa dos Estados Unidos, e aí por isso eles responderiam com 34%. E que a União Europeia cobra 39% de tarifas dos Estados Unidos, e aí por isso eles cobrariam 20%. Então, mais tarde se descobriu, e aí, virou meme, né? Essa foto, essa imagem do Trump com as tábuas. Não, é muito camp, gente, esse tablet gigante de papel, não dá. E na sequência, houve uma certa perplexidade com os economistas, chegando a modelos que levaram a essa conta, a essa equação, e até agora ninguém sabe quem é que propôs e por quê, mas é uma fórmula matemática absolutamente esdrúxula, que, na verdade, toma por base o déficit comercial dos Estados Unidos com esses países ou blocos. Então, eles pegam o tamanho do déficit comercial, tiram as exportações dos Estados Unidos para esse país, fazem lá uma relação entre o tamanho, o volume de exportações e o déficit comercial, e aí chegavam à conclusão desse número que eles estavam chamando de impacto tarifário e manipulação do câmbio. Não faz o menor sentido isso, porque não necessariamente, quando há uma relação deficitária de comércio exterior, o prejuízo é exatamente aquele. Inclusive porque tem, por exemplo, empresas dentro mesmo dos Estados Unidos que importam, por exemplo, partes e peças, componentes, semicondutores, bens industrializados e até primários, alimentos, que dentro do mercado americano eles são finalizados em itens de consumo, duráveis, semiduráveis ou consumo instantâneo. Então, por exemplo, eu já falei em outras situações aqui do caso brasileiro, que o Brasil exporta chapas de aço, né, semi-acabados, e lá a indústria siderúrgica americana ou automobilística, enfim, vai transformar isso em automóveis, em máquina de lavar, em geladeira, em seja lá o que for. A mesma coisa em relação a componentes eletrônicos de aparelhos que são finalizados nos Estados Unidos. Então, eventualmente, você importa para produzir no seu país. Você importa porque você não produz aquele determinado item, aquela determinada commodity, e você depende da produção de outros países. Então, tem várias razões
que levam a você montar uma estrutura de comércio com países ou blocos com os quais você pode ter déficit comercial ou não. O Trump quis violentamente reverter essa situação. A lógica dele é que, ao impor esse choque de tarifas, vai ficar caro para as empresas importarem de outros países e, por isso, elas vão migrar a sua estrutura produtiva de volta para os Estados Unidos. Gente, então, tudo que saiu é um raciocínio muito Cara, pueril. gente, não dá pra aceitar uma coisa dessa. Porque, assim, como é que o cara me anuncia uma tarifa no dia 2, no dia 5 começa a valer? Ele acha que em 3 dias úteis, uma empresa, uma multinacional, consegue direcionar os seus contratos para empresas americanas, que essas empresas, essas fábricas americanas vão dar conta de uma nova demanda dessa em 3 dias. Tipo assim, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, porque essa migração, esses contratos, são todos de longo prazo. Isso são coisas que demoram mais de ano para você conseguir, né? Fomentar uma nova indústria, fomentar um novo fornecedor, né, americano, aumentar a produção das empresas americanas a ponto delas darem conta de abastecer as indústrias, as empresas nacionais, essas empresas conseguirem fazer uma migração de contrato, de fornecedor. Isso, sabe assim, isso não existe. Qualquer pessoa que já trabalhou na vida com qualquer coisa, tipo assim, até, sei lá, o seu emprego CLT tem 30 dias de aviso prévio, entendeu? Tipo assim, você não faz um bagulho desse em 3 dias úteis. É realmente assim, não pode ser, só pode ser má fé um negócio desse. É tipo, eu vou destruir esse país. Eu não consigo entender, não dá pra entender. Então, é esse o drama. Houve uma perplexidade imensa e a lista é brutal. A gente falou dos Estados Unidos, a gente falou da China e da União Europeia, mas teve situações ainda muito mais dramáticas, né? O Japão foi taxado, países africanos, países asiáticos que são polos, por exemplo, Vietnã, que são polos, por exemplo, de produção de moda, né? Roupas, calçados, essa Tailândia também, 36%. Tailândia. Vietnã, 46%. Japão, 26%. Japão, 24%. Taiwan, 32%, que tem muita coisa tecnológica. Que mais aqui? Suíça, Camboja, que também é de polo têxtil, né? Uhum. Foram muito penalizados. Paquistão, Sri Lanka. E aí é por isso que as bolsas asiáticas caíram drasticamente, né? O que significa isso? Calma, que a gente ainda vai chegar lá. Não, até mas o agravamento da crise, porque isso a gente está ainda na quarta-feira, dia 2. Sim. No dia seguinte, já houve uma pane no mercado americano e no mercado global, bolsas, parceiros que caminham com os Estados Unidos há décadas. Bom, a União Europeia, a perplexidade é tamanha que até agora eles não conseguiram fazer nada, né? Estão meio que congelados. Hoje é segunda-feira, a gente está gravando isso, está havendo reuniões lá para entender que resposta que a União Europeia será capaz de dar. Na África, países inteiros, e depois eu queria falar especificamente da África e do drama africano. Mas depois a gente tem que falar também de Brasil especificamente. Mas no dia seguinte houve, de fato, um movimento de queda muito forte, intensa, nas bolsas americanas, nas bolsas europeias, nas bolsas asiáticas. E quando chegou na sexta-feira de manhã, a China anunciou uma retaliação em igual proporção. Então, a China, que já tinha tido uma taxação de 20% anunciada logo que Trump assumiu, ganhou mais 34%, ou seja, uma sobretaxa de 54%, e anunciou uma retaliação muito forte também aos Estados Unidos, incluindo embargo à importação de aves, né, do complexo de aves dos Estados Unidos, e restringindo exportações dos chamados minerais terras raras, que são 7
minérios essenciais à indústria de alta tecnologia. Tipo, não dá para fazer nada eletrônico sem esses componentes. A China é o maior produtor e, portanto, o maior exportador do planeta disso, e eles estão restringindo. Então, isso provocou uma pane nos mercados financeiros. No primeiro dia, por exemplo, a Bolsa Brasileira praticamente nem caiu. O dólar no Brasil caiu, a menor cotação voltou para o patamar de 5,60 meses atrás, e o dólar, inclusive, se desvalorizou no mundo. Quando chegou no dia seguinte, que a China anunciou essa retaliação, né, recíproca, né, a tal da história da reciprocidade, aí o mundo veio abaixo. Porque, na verdade, o que a gente está testemunhando... E eu estou muito impressionada, assim, eu um pouco durmo e acordo, mais acordo do que durmo, né, pensando nisso. Mas acompanhando os artigos, as análises, as projeções, as expectativas. E, assim, eu cubro economia faz praticamente 33 anos. Eu já cobri várias crises. Comecei com a hiperinflação no Brasil, na América do Sul, né, na Argentina em particular. Cobri Plano Real, a implementação do Plano Real e, portanto, o processo de estabilização da economia brasileira. Cobri uma crise, a crise de 1997 nos mercados asiáticos, de 1998 na Rússia, que provocaram grandes hecatombes também no mercado global. Cobri a desvalorização do real em 1999, que também foi uma ruptura, um momento importante. Depois dali veio o câmbio flutuante e tudo mais. Acompanhei as consequências econômicas, geopolíticas do 11 de setembro, que também foi, né, de 2001, que também foi um período disruptivo do ponto de vista de como é que o mundo passa a se comportar, né? Determinados momentos da história em que você identifica que, a partir dali, o mundo que você conhecia não será mais o mesmo. Cobrir a crise dos subprimes, das hipotecas, a grande crise de 2008, né, nos Estados Unidos, que transbordou para o planeta e grandes bancos desapareceram e tudo mais. Posso dizer que nada se compara a esse momento. E a postura do Trump e a reação da China, em primeiro lugar, elas sugerem realmente uma guerra entre esses dois países que está se dando a partir da economia, das tarifas, das relações de troca comercial. Quer dizer, não é uma guerra até aqui, né, com mísseis, com ameaças, mas é efetivamente uma guerra que não estava no horizonte de ninguém, que viria, né? É uma guerra desse tamanho. E é um terremoto, é uma tsunami, sabe? Imagina a tsunami, que o mar se recolhe e quando a onda vem, inunda tudo. Então o mundo inteiro está inundado, né? Todo mundo diante da perplexidade de que nova ordem vai emergir dessa realidade. Então, por exemplo, você vê uma Europa ainda perplexa, você vê uma China reagindo de forma dura, maiúscula, robusta, diante do seu papel de um grande hub, né, da produção global, diante de um mercado consumidor de praticamente 1,5 bilhão de pessoas. Então, ela também tem mercado interno para se ancorar, né, em alguma medida. E China, Japão e Coreia, que sempre tiveram relações, digamos, políticas, e em alguma medida também econômicas, entre pouco intensas a tensas, do ponto de vista, sobretudo, político, anunciaram na semana passada um diálogo para algum tipo de acordo comercial. É nesse nível de mudança de cenário que o mundo está encaixado. Você tem grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos, parceiros comerciais e, para além disso, né, de história. Canadá,
E o próprio México, 80% das exportações do México vão para os Estados Unidos. Há bases, né, de produção de indústrias americanas, empresas americanas no México. O Canadá sempre comprou todas as brigas, sempre esteve com os Estados Unidos em todas as brigas. E você vê esses países, líderes e população, se sentindo traídos, feridos e pensando como caminhar depois da traição, da ruptura imposta pelo grande parceiro em que eles confiavam. Porque é mais, tem muita gente que fala assim, o Trump vai voltar atrás. Eu não sou capaz de dizer se vai ou não vai, né? Até aqui ele diz que não voltará, que vai sacudir, vai balançar e depois vai passar e vai ser bom para os Estados Unidos. Ele, inclusive, no anúncio, né, do tarifaço, ele chamou um trabalhador, um aposentado da indústria automobilística de Detroit, Michigan, né? Michigan, estado pêndulo, vamos lembrar. Os estados pêndulos elegeram Trump também, né, na eleição do ano passado contra a Câmara. E Detroit era, digamos assim, a capital mundial do automóvel, da produção de automóveis. E diante dessa realidade de globalização, perdeu esse posto e virou um lugar esvaziado, né, de cadeia produtiva, especialmente de automóveis. Aliás, o Trump falou diretamente isso. A Toyota vende carro para os Estados Unidos, do Japão, carros japoneses, né, para os Estados Unidos, e o Japão não compra carros americanos. E é uma verdade. E esse trabalhador aposentado, chamado Brian Penbecker, acho que é isso, ele é um trabalhador de montadora aposentado, membro do sindicato da categoria há 25 anos, e ele disse, eu cresci no norte de Detroit, em Michigan, e vi e testemunhei, né, fábrica depois de fábrica fechando na região metropolitana de Detroit. E o Trump, as políticas do Trump vão trazer de volta essas produções para essas fábricas, esses produtos para essas fábricas. Então ele botou esse representante de trabalhadores para encarnar esperança, confiança e apoio político às suas medidas. Mas isso não é algo simples, não é trivial, né? Como eu gosto de dizer. Tem até gente que diz o seguinte... Trivial. Esse cara aí é Alice no País das Maravilhas, né? Tipo assim, tá sonhando. Não, mas é isso, ele foi eleito, ele promete promessas vazias, e as pessoas acreditam. Já vimos isso em várias situações, em vários países, não só nos Estados Unidos. Agora, a questão é que isso parece de uma simplicidade. Então, a Toyota vai abrir uma fábrica, uma montadora nos Estados Unidos. Quanto tempo isso leva? Quanto tempo de estudo, de planejamento, de identificação de terreno, melhor localização, montagem da linha de produção? Esse é aquele tipo de coisa que você fala assim, gente, a gente vai mexer nas tarifas. Vai começar a valer, tipo assim, em 2030, sabe? Para gerar esse movimento. Mas o movimento que ele fez foi automático. Exatamente. Mas entrou em vigor no sábado. Ele anunciou dia 2. Assim, no sábado. E anunciou no sábado. Então, o que aconteceu? O que a gente está testemunhando? Uma situação disruptiva absolutamente radical, imediata, e que... antes de acontecer, já estava começando a provocar uma expectativa de inflação, porque teve fornecedor já aumentando o preço para depois tentar ganhar um pouco de margem adiante, quando efetivamente viesse a tarifa, e importadores, no caso, empresas americanas, aumentando seus estoques para esperar o por vir. E agora, algumas delas sem saber como é que vão produzir, por exemplo, a partir dessa taxação que a China anunciou, ou dessa restrição a exportações para os Estados Unidos que a China anunciou. Montar, por exemplo, uma siderúrgica é algo que demora um tempo enorme.
Gente, São, sei lá, 4 anos no mínimo, entendeu? Tem gente que fala, uma cadeia produtiva da moda talvez seja mais fácil. Não acho que seja mais fácil na escala em que, por exemplo, uma empresa como a Nike produz seus tênis, roupas, uniformes. Não. E na escala fast fashion, que é essa cultura americana. Como assim? É mais rápido, pelo amor de Deus. Então, assim, claro, porque o custo de mão de obra, a gente está falando de, enfim, estamos nem falando de regras éticas, né? Do ponto de vista da cadeia produtiva global, das relações trabalhistas e tudo mais. Então, esse é um ponto. Por isso se tem a convicção de que haverá inflação. Se esses produtos chegarem tão mais caros, obviamente que o efeito inflacionário é recessivo. Por isso que muitos economistas falam em um processo de estagflação, que é quando você tem... porque normalmente a inflação é um fenômeno de economia aquecida. Então, as pessoas estão consumindo muito e quando há algum tipo de descasamento ou busca por aumento de margem por parte de fabricantes, de comerciantes, eles aumentam o preço. E aí, o que a autoridade monetária vai fazer? O Banco Central, né, no caso. Elevar a taxa de juros para esfriar a economia, para reduzir a demanda, por reduzir o ritmo de compras, de consumo, e aí devolver a inflação. No caso americano, o que se está prevendo é os preços vão subir, porque as tarifas elas não são acomodáveis do ponto de vista de redução de margem, por conta dessa gama de países, e com esses preços mais altos, a tendência é o consumo diminuir. Então, você vai ter uma tendência à recessão com inflação alta. Então, assim, é uma coisa de rasgar os livros, tudo que a teoria econômica já apresentou, né, é de ir para o lixo. É uma fase praticamente dos primórdios, né, primeiro meio século da industrialização, do capitalismo como nós conhecemos, né? Com consequência, e olha que eu nem falei das guerras, né? Da forma como o Trump está se comportando em relação a Ucrânia e Rússia, em relação a Israel e Palestina, em relação ao Canadá, já falei um pouco, mas em relação a Dinamarca e a Groenlândia, né? Que ele quer simplesmente anexar, tomar a Groenlândia. Então, assim, é uma batalha em várias frentes, mas até aqui, a mais metaforicamente, né? Porque a gente está falando de outros lugares com guerra e vidas, né? Vidas perdidas. Mas, metaforicamente, a mais sangrenta é essa guerra comercial. E aí a gente chega à sexta-feira dramática, sexta-feira 4 de abril, né, nos mercados, e essa segunda-feira absolutamente trágica, caótica, desesperadora, com bolsas na Ásia, em resposta ao que aconteceu na sexta-feira, né, nas bolsas americanas, europeias, etc., também repercutindo com ainda mais intensidade, mais gravidade, a guerra já instaurada entre Estados Unidos e China, sem nenhum sinal de recuo por parte de Donald Trump até aqui. Então, aí você tem as bolsas de Ásia tendo fechado nas maiores quedas deste século, ou melhor, e sem horizonte de recuperação, porque está todo mundo dobrando a aposta. Então, a gente ainda vai ver Donald Trump reagindo, resistindo. A gente ainda vai ver outros países, por exemplo, de Ásia, também se preparando, reações, fazendo avaliação. A Austrália também foi intensamente penalizada. A Europa, que ainda não se manifestou, mas promete, né, alguma resposta também. Então, é um cenário, gente, sem brincadeira, é um mundo novo surgindo. E eu diria que é um mundo novo surgindo, independentemente de, digamos que utopicamente, vamos ter aqui uma intuição poliânica e vamos pensar que vai tudo dar certo. Amanhã o Trump fala, gente, foi tudo brincadeira, não tem nada valendo. Aí a China fala,
Então, já que era brincadeira do Trump, era brincadeira minha também, e passa a valer a ordem global, as tarifas, as relações de trocas de 1º de janeiro de 2025. Vamos passar uma borracha nisso. Ainda assim, haverá gente machucada e líderes políticos obrigados a refazer seus planos, inclusive à luz da ideia de soberania e de segurança nacional, pensando que seu maior parceiro comercial, mais importante, né, a economia mais importante do planeta, é capaz de trair, é capaz de tomar medidas drásticas, unilateralmente, sem qualquer tipo de cuidado, avaliação de impacto interno ou externo. Vocês percebem que tem uma fratura? E fratura você até corrige, mas a cicatriz fica lá. Então, eu acho realmente que o mundo não voltará a ser o que nós conhecemos, ou se voltar, vai demorar muito tempo, porque confiança é isso, né? Você perde e para recuperar é uma tragédia. E aí a gente está vendo os mercados financeiros absolutamente derretendo, a gente está vendo o dólar, ora subindo, ora se desvalorizando. A gente está vendo as commodities todas tendo uma mudança brutal de preço relativo. Então, o petróleo voltou para o patamar de $60, $65, que é patamar de uma economia global em recessão. Você tem todas as commodities caindo de preço, minerais, em razão dessa previsão de queda, né, na atividade global. Eu acho que foi o Fundo Monetário Internacional que previu o impacto de 1,5 ponto percentual de queda, né, no comércio global, e entra tudo em vigor imediatamente. Então, assim, é muito dramático. A situação de alguns países africanos é absolutamente desesperadora. Eu falei com Silva Albuquerque, que é embaixador do Brasil no Quênia, em Nairobi, no Quênia, né? E é um amigo querido, e ele responde também por outros países da região, e a perplexidade na África é imensa. Chama atenção os casos de Lesoto e os casos da Costa do Marfim. Lesoto tem um superávit comercial com os Estados Unidos, um país paupérrimo, desenvolvimento humano baixíssimo, situação absolutamente precária, né? Um dos países mais pobres do planeta, que exporta para os Estados Unidos diamante, com uma taxação que é padrão de uma União Aduaneira Africana. Então, como se fosse uma espécie de Mercosul, em que você tem uma tarifa comum dos países membros. Portanto, Lesoto não consegue controlar a tarifa que vai aplicar aos Estados Unidos. Não tem como oferecer aos Estados Unidos, não, vou zerar as suas tarifas, porque ele é parte desse grupo. Ele tem um superávit comercial com os Estados Unidos de, acho que pouco mais de $230 milhões. É nada, né? Peanuts, dos Estados Unidos, né? E foi taxado, eu não sei cadê Lesoto Foi taxado em 50%. Em 50%. Olha que loucura. É a mais alta tarifa, junto com um país chamado São Pedro e Miquelão, que eu confesso nunca ter ouvido falar. Os dois taxados em 50%. Líderes aí desse ranking, seguido pelo Camboja com 49%. Então, mas o Lesoto não tem nada que possa fazer, porque ele não pode. Ele é um país tão pobre que ele não consegue, obviamente, importar bens de consumo, qualquer coisa que seja dos Estados Unidos, para compensar esse desequilíbrio. E vai ver suas exportações despencando em razão dessa taxação de 50%, que é basicamente sobre diamantes. Então, assim, boa parte da receita desse país miserável vem dessa exportação de diamantes, uma indústria
extrativa, muitas vezes, né, não raro, especialmente na África, violenta. Então, a tendência é de Lesoto ficar mais miserável, por ter estruturado um modelo de relação comercial ou de comércio exterior confiando nos Estados Unidos, né? Parte de um bloco que confia num parceiro, que obviamente não é confiável. E que assim, para os Estados Unidos, tipo assim, que diferença faz a taxa do Lesoto? Pois é. Tipo assim, você também confia de que, gente, desculpa, se qualquer coisa mudar, eu serei o último na fila do pão, né? Os Estados Unidos têm treta com todo mundo. Ninguém vai lembrar de mim. Não vai nem lembrar de mim. Não faz a menor diferença, entendeu? É troco de bala. E aí, toma uma porrada dessa. Ai, e gente, aí, olha. Em razão disso, como ele tem um déficit comercial alto com Lesoto, ele aplicou essa tarifa com base naquela equação que eu já mencionei, que é injustificável. O caso da Costa do Marfim também é interessante porque é o maior produtor mundial de cacau e exporta uma infinidade para os Estados Unidos. Também teve uma taxação brutal, deixa eu ver se 21%, e isso vai provocar um impacto dramático, porque o cacau já caiu, já despencou, porque obviamente o consumo vai cair, né, com essa taxação absurda, e o país, além de exportar com essa tarifa, quer dizer, por um preço maior, vai exportar menos, porque a demanda vai cair. Então também já estão prevendo uma crise na economia da Costa do Marfim, em razão dessa política arbitrária, unilateral, violenta, né, bélica, né, do ponto de vista tarifário, de Donald Trump. A Europa está perplexa, está todo mundo perplexo, né? E alguns vendo como vai responder. Eu acho que a gente faz uma... Vamos falar do Brasil, mas aí vamos fazer uma... Vamos falar do Brasil, mas uma coisa que apontaram e que eu acho interessante citar, que os maiores inimigos dos Estados Unidos não foram taxados, né? Então, Rússia, Belarus, Cuba e Coreia do Norte ficaram de fora dessa lista. A Rússia, a explicação é de que não possui comércio significativo com os Estados Unidos. Foi de somente 3 bilhões e meio de dólares no ano passado. Já tinha despencado muito, né, em relação a anos anteriores. Em 2021, que foi um ano antes da invasão à Ucrânia, esse comércio era de 36 bilhões, então caiu vertiginosamente. Cuba, Belarus e Coreia do Norte não foram incluídas, segundo a Secretaria de Imprensa, porque as tarifas e sanções atuais sobre esses países já são altas o suficiente. Também não foi citada nessa lista o Canadá e o México, porque já estão cobertos por aquelas tarifas de até 25% sobre muitos produtos, né? Que a gente já debateu isso em semanas anteriores também. Então, essa galerinha foi deixada de fora dessa treta mundial que o Trump comprou. Eu acho que, enfim... Também tem alguns desses parceiros são muito sancionados, né, pelos Estados Unidos. Praticamente não tem relações. Não é nem o caso da Rússia, porque no caso da Rússia tem uma coisa envolvendo petróleo. Mas países muito próximos, né, com relação muito próximas, foram fortemente taxados. Israel com 17%, por exemplo, né? A própria Argentina, do Milei, né, também ganhou uma taxa de 10%. O fato de ser próximo, ter afinidade ideológica, não poupou ninguém. E no caso brasileiro, houve um certo alívio pelo Brasil ter sido enquadrado na tarifa base, né? Quem não teve esses números surpreendentes que eu mencionei foi taxado em 10%. Reino Unido, 10%. Brasil, Argentina, Colômbia, Chile. Venezuela não, Venezuela 15%. Então, assim, é um grupo de países que estão até aqui pensando o seguinte: dos males o menor, né?
Tive uma Vamos taxação. ficar bem quietinho para não lembrarem da gente. Marola. Embora o Itamaraty tenha, ao mesmo tempo que há esse diagnóstico, quer dizer, o Brasil não foi fortemente penalizado, mas a gente lembra que a taxação, né, a sobretaxa de 20% no aço, no alumínio, ela impacta muito, né, o volume de exportações do Brasil para os Estados Unidos. Isso é inegável. E aí a gente já falou disso, dos esforços, uma nota do Itamaraty conjunta, né, com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Geraldo Alckmin, né, que também é vice-presidente, dizia isso, que o Brasil vai continuar, lamenta essa taxação, dirigida também ao Brasil, e que vai continuar, junto com a iniciativa privada, mostrando, buscando a reversão dessa sobretaxa, dessa retaliação, uma vez que o Brasil é deficitário, né? Os Estados Unidos têm um superávit, e a estimativa é de 25 bilhões quando se inclui não só serviço, quando se inclui não só produtos, bens, mercadorias físicas, quanto serviços. E aí, serviços, o que são serviços? Serviços são de serviços financeiros, por exemplo, o uso de bancos americanos na intermediação das operações, esse tipo de contrato e tudo mais. Seguro, transporte, então grandes empresas de transporte, companhia aérea, de navegação, seja lá o que for, com os Estados Unidos, a própria conta de turismo, o Brasil manda, né? Tem muitos turistas brasileiros nos Estados Unidos e vice-versa, acho que em intensidade menor. Mas sim, propriedade intelectual, então direitos de uso de tecnologia, obras de arte, produção audiovisual, cinema, séries de TV, tudo isso. Isso também abre uma certa perspectiva até para o Brasil responder sobretaxando, aplicando algum tipo de taxação nesse amplo espectro de relações entre os países. Mas a orientação e a decisão desse momento é observar antes de tomar algum tipo de medida de retaliação, porque, obviamente, isso é entrar na guerra, e o Brasil não é um país que tenha as condições que uma China tem, né, de bater de frente com os Estados Unidos. O que aconteceu de interessante na semana passada, eu acho até que a gente falou um pouquinho disso aqui, foi a aprovação pelo Senado, em um regime, numa votação terminativa na Câmara de Assuntos Econômicos do Senado, de um projeto da Lei de Reciprocidade, que dá ao Executivo a liberdade para aplicar, em resposta a um parceiro comercial, algum tipo de medida tarifária ou não nas relações comerciais. Isso surgiu, essa legislação começou a tramitar a partir das potenciais retaliações ou exigências ou condicionalidades da União Europeia à questão ambiental no Brasil e acabou ganhando impulso a partir dessa ameaça do Trump. O que chama atenção nesse movimento? Governo, agro, né, e, portanto, oposição, se entenderam. Então, a gente viu o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, que é o líder do governo no Senado, dando entrevista em concordância com a senadora Tereza Cristina, do Mato Grosso do Sul, que foi ministra da Agricultura do Bolsonaro. Ai, gente, olha, o Brasil realmente não é para iniciantes. Mas é um debate derivado e interessante sobre o que é patriotismo. Porque o PL, boa parte do PL tentou obstruir, inclusive, a votação desse projeto, por conta, né, em nome da tramitação, do avanço, né, do projeto de anistia para os golpistas, e o próprio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ex-presidente, agiu na direção de impedir, né, a aprovação desse projeto na Câmara. Eles foram derrotados, mas me parece que ficou patente digamos assim, um interesse mais de culto a uma personalidade ou interesses personalíssimos do maior líder desse campo da extrema-direita do que dos interesses da produção nacional.
E esse é um ponto interessante para o debate político. Aliás, a gente tem visto representantes do governo no legislativo e tal, usando essa ideia de patriotismo, de pátria, que era praticamente uma palavra, uma ideia, um conceito pertencente ao campo da extrema-direita. Deus, pátria, família e liberdade, né, era o lema do Bolsonaro. E mesmo Lula, na semana passada, quando fez a cerimônia lá de prestação de contas dos 2 anos de governo, nessa linha de tentar reverter a queda de popularidade, que foi atestada na pesquisa Quest como ainda ocorrendo e no Datafolha da semana passada como estabilizado, então estancou a sangria. Tem que ver isso daí. O Lula usou a ideia de a gente defende, abraça a nossa bandeira verde e amarela e não a de outros países, de outras cores. Então, muito interessante ver o campo da esquerda, né, o campo progressista, o próprio governo, disputando a narrativa de patriotismo até então hegemônica no outro campo. Então, essa foi uma novidade do debate político. Um dado da Câmara Americana de Comércio, com base em estatísticas de 2023, estimou o seguinte, que há aproximadamente 9.553 empresas brasileiras exportaram para os Estados Unidos no ano de 2023. Essas empresas empregam 3.200.000 trabalhadores no Brasil. Então, a gente está falando de empresas diretamente afetadas, empresas e empregos diretamente afetadas por esse tarifaço do Trump. Ao mesmo tempo, 12.182 empresas brasileiras importaram mercadorias dos Estados Unidos, e essas empresas que importam dos Estados Unidos somam 4.300.000 empregos. Então, também pensar na retaliação, né, na reciprocidade pelo Brasil, significa afetar essas 12.000 empresas, esses 4.300.000 empregos. Por isso, há que se ter muito cuidado na forma como se vai reagir a isso. O governo brasileiro tem preferido os canais técnicos a partir do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, da Diplomacia e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Outro ponto interessante é que das exportações do Brasil para os Estados Unidos, e foram 40 bi no ano passado, 71% saíram da região Sudeste. São Paulo sozinho representa 1/3 das exportações do Brasil para os Estados Unidos. E o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, quando Trump tomou posse, botou o boné Make America Great Again. O governador de Minas, podre, outro estado importante, falamos disso Rio nesse de Janeiro, episódio também 276. celebraram. Né? Então, é uma questão, está em disputa esse ativo chamado patriotismo, defesa do interesse das empresas, da produção brasileira. E isso envolve o agro, um setor historicamente hostil. Por outro lado, há também uma preocupação, também não trivial, de, à luz dessa tensão, dessa possibilidade de ruptura entre China e Estados Unidos, o que essa produção gigantesca da China, ora dirigida aos Estados Unidos, que destino ela vai ter? Então também tem um temor, sem a gente querer magoar a China, né? Nosso maior parceiro comercial, com quem temos um imenso superávit, ao contrário dos Estados Unidos, é o temor de produtos chineses inundarem o Brasil numa proporção ainda maior, né, do que a gente já habitualmente observa, e penalizar a indústria nacional. Aí, por outro lado, tem quem tenha uma leitura de que o Brasil pode ser substituto dos Estados Unidos como parceiro comercial de alguns países importantes, China entre eles. Por exemplo, a China compra soja dos Estados Unidos, passaria a comprar mais soja ainda do Brasil. Vietnã, também sofrendo retaliação, o próprio Japão. E note que na semana anterior a esse tarifaço,
os Estados Unidos, o Lula, né, fez aquela viagem muito bem sucedida, muito importante ao Japão e ao Vietnã, com intenção de fechamento de acordos comerciais. Aliás, a Embraer, que é a nossa fabricante de avião e grande exportadora, principalmente para os Estados Unidos, anunciou a venda de 15 aeronaves para o Japão. Acho que 15 podendo chegar a 20, ou talvez 10 podendo chegar a 15. Um desses dois números. Mas um acordo importante. O Vietnã é um grande produtor também de arroz. Enfim, percebem como está tudo em aberto? Aí a Europa também está se reunindo pensando o seguinte, olha, diante do que os Estados Unidos estão fazendo, talvez seja melhor eu intensificar, fazer valer o meu acordo de comércio, de livre comércio com os países do Mercosul. A gente sabe que a Europa, em particular a França, né, a União Europeia, mas em particular a França, tinha muito... A França adora. Tinha muita a França, restrição. qualquer coisinha tá aqui no Brasil. Mas havia muita restrição, muita ressalva a acordo de livre comércio em razão da proteção que eles oferecem para os produtores rurais, né? Eles têm muito medo de uma inundação de produtos do campo brasileiro, mais competitivos, em relação aos agricultores. Mas agora a União Europeia já cogita estreitar os laços com países do Mercosul, o mais importante deles, o Brasil, né? Jesus, aí todo mundo vai querer as coisas do Brasil e aí vai inflacionar tudo pra gente. Pra gente aqui vai ficar mais caro. Esse é um bom ponto. Porque aí vamos exportar pro mundo todo externa, e aqui só vai sobrar tudo podre, tudo velho. Esse é o risco. Por isso a importância, aí também em outros ângulos a gente já falou sobre isso, de o governo, sobretudo no que diz respeito à questão dos alimentos, apoiar a agricultura familiar, pequenos produtores, autoprodução, plano safra para esse campo, porque senão o latifúndio exportador fica com tudo. Lacre. E manda para fora as mercadorias. Lacre! Tá bom, né? Tá ótimo, gente. Acho que falamos bastante sobre isso. Deu para entender, né, em que pé estamos. Eu queria só recomendar... Não, acabou. É rápido, mas na verdade é uma recomendação. 15 segundos. É uma recomendação de um artigo muito interessante, acho que talvez o mais interessante que eu li até aqui, nessa temporada, do Justin Wolfers, professor de Economia e de Políticas Públicas na Universidade de Michigan. Ele faz uma análise microeconômica do impacto desse tarifaço do Trump na vida dos americanos, que é muito interessante. O título do artigo foi publicado no New York Times e a Folha publicou traduzido na sexta-feira, 4 de abril. Americano, sua vida nunca mais será a mesma depois das tarifas de Trump. E aí ele fala o seguinte, as taxas são caras não apenas porque aumentam o preço, que é aquele processo inflacionário óbvio, mas porque forçam consumidores a tomar decisões diferentes, novas decisões sobre a própria vida, sobre a estrutura de consumo. E eu achei muito sofisticada a análise dele, muito interessante, porque ele diz o seguinte, ele lembra lá do primeiro governo do Trump, quando ele impôs também tarifas maiores para o aço, e as máquinas de lavar aumentaram de preço em quase $100, lá naquela época, lá em 2018. E aí, a partir desse fato objetivo, inflação objetiva, encarecimento de um produto, as famílias foram tomando decisões no seguinte sentido: não vou trocar minha máquina de lavar, vou ficar com a velha. E a velha estava funcionando mal, consumia muito mais energia. Então, ele vai trazendo uma ideia sobre desperdício, encarecimento subjetivo, por exemplo, em relação ao uso do tempo. Você tem uma máquina que não é eficiente, não torce a roupa daquele jeito, então você leva muito mais tempo para secar, etc. Ou você faz mais de uma lavagem porque ela já não está funcionando melhor. Objetivo, afora o preço da máquina que você deixou de comprar, o quanto a sua conta de luz vem mais cara por conta dessa máquina de lavar velha. Então, assim, como você vai, a partir
da sua experiência pessoal, tomando decisões que vão te levar, em alguma medida, a viver uma vida ou mais cara ou menos eficiente, e também mais cara por menos eficiente, ou se você vai se sacrificar e eventualmente se endividar e quanto isso vai impactar a cadeia produtiva. Agora, tem uma coisa que ele fala nesse artigo que eu achei interessantíssimo, que é aumentar $1 o preço do abacate pode fazer você, do abacate que vem, por exemplo, do México, pode fazer você reduzir um pouco ou manter a guacamole. Ele usa a guacamole no seu cardápio de rotina, porque você não vai abrir mão da guacamole por causa de $1 a mais no abacate. Então, ou você absorve esse impacto, ou você reduz um pouquinho o consumo. Mas, se o abacate vai aumentar $10, $20, isso pode significar que você vai banir a guacamole da sua vida, do seu cardápio. Não dá mais para comer guacamole. E isso pode acontecer com uma infinidade de... Então, assim, percebe o tamanho que uma taxação dessa envergadura pode provocar no universo micro das famílias, dos consumidores e, portanto, no próprio setor produtivo, no próprio desenho da economia, no próprio comportamento, no padrão de consumo da sociedade. E como é complexo para as empresas tomarem decisões de produção e de investimento diante de uma realidade que pode mudar completamente. Então, a decisão de você abrir um restaurante mexicano, um Tex-Mex, ampliar uma filial ou, eventualmente, fechar, pode estar profundamente relacionada ao que, simbolicamente, o aumento do preço do abacate vai impactar no guacamole. E, a partir daí, empregos, renda, salário. É muito interessante esse artigo, porque ele faz assim, bum, sabe? De você pensar nessas coisas. Então não vou trocar de carro. O carro vai aumentar não sei quantos %, não vou trocar de carro. Aí você fica com um carro velho que bebe mais gasolina. Eu acho que os brasileiros viveram muito isso, né? Nos últimos viveram anos. e vivem. Né? Essa troca do cardápio. Não, e nesses últimos anos, essa troca, especialmente eu acho que em relação a isso da comida, carro, né? O quanto se fala do preço do carro zero, como o carro zero era um sonho, né, de consumo e agora já virou uma coisa completamente fora da realidade. Como o mercado de carro usado, carro seminovo cresceu, como nos últimos anos se fez muita troca no cardápio. Comer menos carne vermelha, comer mais frango, comer mais carne de porco em algumas situações, porque é mais barato do que a carne vermelha. Como a gente continua falando aqui, né? Como a própria composição dos produtos alimentícios mudou, decaiu de qualidade, a quantidade de gordura no chocolate aumentou, o café que não é café, né? Sabor café. Exatamente. E o quanto isso faz as pessoas mudarem os seus hábitos de consumo. Toda vez que eu abro o Twitter tem alguém falando, cara, se tornou intragável você comprar um biscoito, você comer um biscoito, você comer um chocolate. Então, as pessoas que se alimentavam, compravam esse tipo de coisa por prazer, deixaram de comprar. E aí sobra as pessoas que compram esse tipo de alimento porque é o que o dinheiro dá. Então, eu não tenho dinheiro para uma refeição completa, eu almoço um pacote de biscoito. E a qualidade, né, dessa alimentação vai sendo muito mexida, vai sendo muito... Vai decaindo demais. Exatamente. Você come mais ultraprocessado. Você tem mais questões de saúde. Você sobrecarrega o sistema de saúde, né? Com sintomas da obesidade, com infarto, né? Com colesterol alto, né? Com todas as repercussões que isso pode dar para a saúde da população geral. Então, realmente, assim, são micromudanças que vão gerando uma reação em cadeia, né? Aquela coisa da onda, de joga uma pedrinha no lago e as ondas vão se dissipando e atingindo coisas que a gente não consegue nem imaginar. Não é efeito borboleta o nome disso? Aquela microdecisão que leva a transformações que você nem imagina, tipo... O que aconteceria se neste dia eu tivesse virado à esquerda e não à direita? O que significa que se neste 2 de abril o Trump tivesse imposto uma taxa de
sei lá, 5% ao invés de 25%, né? Quais efeitos isso vai ter daqui a 1, 2, 5, 10 anos nos Estados Unidos e nesses outros países. Bom, chega desse assunto, gente, pelo amor de Deus. Na verdade, chega por hoje, porque a gente vai falar nisso, como eu falei, é um novo mundo que se abre, né? Eu acho que assim, eu não quero aqui trazer pânico, semear pânico. Eu gosto de discutir economia com racionalidade, né? E até com uma pitada de humor. Mas é uma realidade, tem muitas implicações. Implicações ambientais, que a gente nem falou, né? São muitas implicações. Então, isso. Estamos papo ainda está... episódio em construção. Exatamente. Esse assunto ainda está sendo permanentemente atualizado, semana a semana. E, obviamente, vamos voltar a falar disso em breve. Bom, vamos passar para o nosso próximo bloco, segundo e último, para a gente tratar aqui da ADPF das favelas. Minha gente, vamos falar da ADPF, que também não é assunto novo aqui nesse ângulo de grilo, né? Isso é um assunto que a gente já trata aqui há bastante tempo. A ADPF 635, conhecida como ADPF das favelas, que foi uma proposta do PSB, junto com várias organizações da sociedade civil, lá em 2019. Isso, a saga começa em 2019, né? Governo Witzel, com aquele aumento da violência policial. Mas, antes disso, em 2016, já tinha, digamos assim, o que seria o embrião da ADPF, que foi a ação da Redes da Maré com a Defensoria Pública, uma ação civil pública, também apelando a um protocolo de atuação policial no Complexo da Maré, né? No bairro Maré, no conjunto de favelas da Maré. Mas chega ao STF a partir do PSB de bola, Partido Socialista Brasileiro, e com um rol de dezenas, né, de organizações da sociedade civil como coautores, digamos assim, ou amicus curiae, amigos da corte. E aí eu acho que muitos de vocês devem ter conhecido a ADPF, devem ter ouvido falar da ADPF na época da pandemia, que foi o momento em que a gente tratou disso aqui, lá atrás, gente, sei lá, eu acho que episódio... 2020. 100 e pouco, foi logo no começo da pandemia. Maio de 2020. Para restringir a atuação das forças de segurança, das operações policiais nas favelas durante a pandemia da Covid. Que durante a pandemia, da tentativa de lockdown, muitas operações policiais aconteceram, né, colocando essa população que estava ali confinada dentro de casa em risco por conta da operação, em risco de ter que sair da sua casa durante o lockdown. Então, isso ganhou, né, grande notoriedade na época, acho que fez com que a ADPF fosse conhecida. Essa decisão aconteceu lá na época, lá em 2020, em 5 de junho de 2020, uma decisão Isso foi decorrência na época daquela operação mal explicada e trágica que levou ao assassinato do João Pedro, aos 14 anos, lá no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Que gerou, né, uma grande comoção no Brasil inteiro, que depois, inclusive, ganhou mais ainda projeção a partir também da morte do George Floyd. Foi uma semana antes do George Floyd. Isso. Foi dia 18 de maio. E o George Floyd foi 25 de maio. E esses dois casos se encontraram, né, em termos de repercussão, naquele eixo Vidas Negras Importam, né? Isso. Então, eu acho que esse foi o grande momento, né, de projeção, de conhecimento público da ADPF. Mas, ao longo dessa tramitação, que já está rolando nesse tempo todo, teve também a determinação ao governo do Rio da elaboração de um plano para reduzir a letalidade policial nas favelas. Isso foi em 2022.
Então, o STF determinou que o governo apresentasse em 90 dias, na época, um plano para a redução dessa letalidade policial, e também foi derivada da ADPF a determinação do uso de câmera nas fardas dos policiais aqui no Rio de Janeiro. E agora estamos em esse outro momento, né, que começou a analisar o mérito do caso, o mérito da ADPF em novembro do ano passado. Essa apreciação tinha sido suspensa pelo ministro Edson Fachin, que voltou no caso em fevereiro, pedindo que fosse uma avaliada, né, em plenária, em coletivo, que o colegiado tomasse uma decisão coletiva sobre o assunto. Ele fez o voto dele em fevereiro. E aí, na quarta-feira passada, o STF aprovou algumas medidas, uma série de medidas, fazendo parte desse julgamento da ADPF, uma série de medidas voltadas para o combate da letalidade policial e crime organizado no Rio de Janeiro. Bom, vou enumerar algumas aqui, vou passar rapidamente por algumas decisões, detalhamentos do STF, e aí jogo para a Flávia Ol comentar, porque teve, enfim, perdas e ganhos, né, nessa decisão aí já da quarta-feira passada. Então, primeiramente, o STF detalhou procedimentos que devem ser realizados pelo governo do Estado quando as operações policiais resultarem em mortes, e aí tanto de civis quanto de agentes de segurança. Essas medidas incluem preservação do local da ocorrência pelos policiais sem alterações na cena do crime e comunicado imediato às autoridades competentes, comandantes do batalhão, corregedoria da PM ou ao delegado de sobreaviso. O MP deve ser acionado imediatamente e pode-se julgar, se for necessário, designar um promotor imediatamente para ir até o local. O delegado de polícia deve comparecer à cena do crime, recolher provas, qualificar testemunhas, apreender objetos, né, depois que os peritos forem liberados, os peritos liberarem a cena para isso. A polícia técnica vai ser responsável pela perícia e remoção dos cadáveres, com documentação fotográfica completa. Toda morte por intervenção policial deverá ter autópsia obrigatória. As corregedorias da PM e da Polícia Civil devem acompanhar as investigações e concluí-las em até 60 dias. Isso, gente, tem casos que são enquadrados como na época, antes era chamado de auto de resistência, né? Aí agora é homicídio decorrente de intervenção policial, que estão concluídos, arquivados, enfim, até hoje. O Ministério da Justiça deve adaptar o sistema para permitir o envio de dados desagregados pelo Estado, é uma parte mais burocrática. Foi decidido que as operações, isso era uma questão, né, que foi amplamente debatida e tal, em relação à DPF das favelas. Determinou, então, o STF que as operações as forças de segurança, né, não são obrigadas a comunicar previamente a realização das operações, mas que essas ações policiais devem seguir uma lista de diretrizes para garantir 3 princípios fundamentais: legalidade, proporcionalidade e a proteção dos direitos humanos. Então, quais são essas medidas que devem ser adotadas? Uso proporcional da força. Então, as forças de segurança devem avaliar e definir, né, o grau de força adequado para cada contexto, para cada operação policial, com necessidade, então, de planejamento prévio dessas ações. É permitido que a justificativa das operações seja feita posteriormente a essas ações policiais, mas que a polícia deve analisar e documentar esse uso proporcional e necessário dessa força empregada. O atendimento psicossocial, da saúde mental dos agentes envolvidos em incidentes críticos durante as operações passa a ser obrigatório. Então, policiais, agentes da Força de Segurança envolvidos em incidentes críticos, né, seja lá o que isso signifique, mas precisam ter atendimento psicossocial obrigatório, com o objetivo, né, de resguardar a saúde mental, prestar apoio emocional, prevenir traumas, prevenir a deterioração da saúde mental dos agentes de segurança, que a gente sabe que é um tema seríssimo, né, a quantidade de suicídio de agentes de segurança, de policiais militares,
em sua maioria, é altíssimo, e vira e mexe isso volta, né, a ser pauta, a ser assunto. O STF determinou que as buscas domiciliares dentro de domicílios nessas favelas, nessas comunidades, devem ocorrer durante o dia somente. Então, durante a noite, proibido, salvo em casos muito excepcionais, e precisa ser justificado por auto circunstanciado e realizada dentro estritamente desse objetivo, desse mandato. Que em 180 dias seja regulamentada a obrigatoriedade de ambulâncias durante as operações policiais. E as unidades de atendimento mais próximas do local da ação devem estar posicionadas, preparadas para receber e garantir socorro imediato a vítimas e tal. O STF rejeitou o pedido feito na ação para proibir o uso de helicópteros em operações policiais no Rio de Janeiro. Então, as aeronaves seguem autorizadas para atuarem, né, nas operações, desde que respeitadas essas diretrizes, né, de uso proporcional da força, planejamento da ação e preservação de vidas. Determinou a inclusão de novos indicadores para monitoramento aí desse uso excessivo da força. Deve publicar também os dados sobre morte de civis e policiais em confronto. Determinou reconhecer os avanços do uso da câmera corporal nos uniformes da polícia e determinou que o Estado do Rio comprove a implementação das câmeras também na viatura. Determinou a criação de uma equipe exclusiva e permanente na Polícia Federal para a produção de dados de inteligência sobre as facções criminosas e sua conexão com agentes públicos. Então, a COAF e a Receita Federal também devem dar prioridade máxima a esse tipo de investigação, desse tipo de inquérito. Então, também outra medida proposta é que o Estado do Rio de Janeiro elabore um plano de retomada territorial de áreas dominadas por facções criminosas, com um cronograma objetivo, e esse plano também será financiado com recursos federais, estaduais e municipais, incluindo emendas parlamentares. O STF autorizou o uso de repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública para viabilizar o cumprimento dessas medidas, e também normas específicas para preservar vestígios e garantir a segurança em áreas sensíveis como escolas e unidades de saúde. Então, os policiais que atenderem a ocorrências devem garantir que o local seja preservado, evitando alterações, né, de cenas do crime. Não há, a princípio, isso foi bastante criticado também, uma vedação automática de ações nos perímetros de escolas e unidades de saúde, mas as forças de segurança devem observar, né, esse uso da força, especialmente nos momentos de entrada e saída de estudantes e pacientes. O uso de instalações escolares ou hospitalares durante essas ações pelos policiais será permitido em casos excepcionais ou quando houver evidência de que os locais estejam sendo utilizados para atividades criminosas. E aí, enfim, no final de cada operação vai ter obrigatória a apresentação de um relatório completo, a documentação dessas provas policiais registradas e tal. Bom, no lindo mundo de Alice, encantado mundo de Bob, muita coisa aí parece, nossa, fundamental, pontos a serem comemorados, né? Enfim, obrigada por fazer o mínimo, né? Quando a gente está falando de preservação do local do crime, não alteração da cena do crime, preservação das cenas para perícia, de que todas as cenas do crime sejam periciadas imediatamente, né? Nossa, assim, obrigado por fazer o mínimo. Que já não é feito. Então, óbvio que é de se comemorar, né, que o STF tenha colocado essas medidas, tenha repassado, né, essa responsabilidade, essas normas para o governo do Estado, para as forças de segurança. Então, algumas medidas muito boas, né? Farão, né? Se a gente acreditar que elas vão ser implementadas. Total diferença na dinâmica da investigação, desse uso excessivo da força policial, desse grau altíssimo de letalidade policial, no quanto essas operações mudam, né, a dinâmica, a vida, confinam a população das favelas, porque são feitas sem justificativa, de forma desenfreada,
né, sem preservação daquela população local. Então, vitórias a serem comemoradas, não tudo, né? Tem alguns pontos ali que eu sinalizei que foram já alvo, né, de lamento, de críticas dessas organizações, de representantes da sociedade civil que estavam ali, que estão na estruturação da ADPF. Mas, sinceramente, gente, nos resta ter otimismo e fé, né, de que alguma coisa vai mudar. Eu não tenho nenhuma expectativa nesse momento que as polícias do Cláudio Castro vão implementar, seguir essas normativas. Quero ouvir a Flávia Ou se ela tem alguma ponta de esperança aí para nos trazer. O que não quer dizer que isso não tenha que ter sido discutido e aprovado. Claro que tem. Mas, assim, otimista não tô, não. Olha só, corações e mentes aí divididos em relação a, finalmente, essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu até queria destacar que foi uma decisão colegiada, né? Não foram votos. O ministro Fachin tinha feito um voto. Houve uma pressão muito grande, tanto do governador Cláudio Castro, quanto do prefeito Eduardo Paes, né? Acho que outro tema que em breve a gente vai ter que discutir intensamente aqui no Angu é essa questão da crescente entrada, do crescente protagonismo dos prefeitos, dos municípios na questão da segurança pública. É uma agenda urgente. Mas a ADPF, que testava ou que provocava o Supremo a responder sobre o inconstitucional de tratamento do Estado em relação às comunidades populares, eu até escrevi isso na minha coluna do jornal, saiu de sim, é inconstitucional, para depende, né? Algumas decisões que me pareciam muito óbvias foram revistas. Por exemplo, escolas e unidades de saúde como base de operação da polícia, helicópteros como base de tiro, plataforma de tiro em comunidades. E isso foi, de fato, recebido com muita frustração, tristeza em relação pelos representantes dos movimentos populares, em particular de favela. Você não imagina que a escola particular de mensalidade altíssima, que faz fronteira com a Rocinha, vai virar uma base de operações da polícia no caso de uma inserção. Nem que helicópteros da polícia vão atirar, fazer de um helicóptero plataforma de operação numa praia da Zona Sul, numa avenida movimentada de algum bairro tido nobre, rico, do Rio de Janeiro, como fazem em favela. Então, nesse sentido, a resposta do Supremo, ela sugere que determinados territórios podem sim ter um tratamento diferente de outros. E isso decepciona. Inclusive, à luz de quem sabe que drogas, armas não são produzidos nas favelas. Aliás, as grandes apreensões de armas, né, que chegam no Brasil, elas foram feitas, por exemplo, no aeroporto do Galeão, e não no Complexo da Maré, ou no Complexo do Alemão, né, no Conjunto de Favelas da Maré, no Complexo do Alemão, onde quer que seja. É muito complexo, então tem uma dimensão de frustração grande e que me parece que se relaciona à pressão política feita sobre o Supremo Tribunal Federal na direção de responsabilizar os ministros, o Fachin em particular, pelo trabalho que a polícia não vinha conseguindo fazer. Não é verdade que a ADPF tenha impedido operações. Houve um período, né, em particular da pandemia, em que isso era verdadeiro, mas essa medida já tinha sido relaxada, tanto assim que a própria Rede da Maré estimou que no ano passado 2024, foram 42 dias na Maré com operação policial. Isso não, nenhuma lógica sugere que há proibição de operações. Mas algumas medidas foram sim consideradas importante avanço e me parece que deverão ser usadas não só pela sociedade civil do Rio de Janeiro, como
de todos os estados brasileiros que convivem com o recrudescimento ou uma intensa violência policial em relação às periferias, às favelas, às comunidades populares, como meio de cobrança e de pressão. Nesse sentido, é histórico, né? O movimento de favelas provocou a Alta Corte do Brasil a se pronunciar e a estabelecer parâmetros de atuação. Forçou o Supremo Tribunal Federal a elencar medidas que deverão ser cumpridas, algumas muito óbvias, por exemplo, preservar o local de perícia, né? O local do crime para perícia, presença de advogados, de delegados, isso é uma coisa óbvia, mas que precisou ser dito, elencar uma série de medidas e determinar que o governo do Rio de Janeiro estabeleça um plano de redução da letalidade policial e de recuperação de territórios dominados pelo crime organizado. São pontos importantes. E esse documento e esse voto, ele precisa ser usado para pressionar o governo do Estado. O governador Cláudio Castro não pode mais dizer que o aumento da violência, a questão da violência, não é problema dele, porque tem uma DPF que impede. Além disso, há essa determinação do Ministério Público cumprir efetivamente seu papel de controle, de monitoramento externo da atividade policial. Um grupo de trabalho que vai partir do Conselho Nacional do Ministério Público, a determinação de que a Polícia Federal entre, né, nas investigações que surgiram crimes interestaduais ou até transnacionais, a partir, por exemplo, do Rio de Janeiro. Isso é importante, avaliza, empodera a Polícia Federal e determina que Receita Federal, COAF, né, que é aquele conselho que acompanha, que faz acompanhamento de operações financeiras, eles obrigatoriamente participem de inquéritos que envolvam essas suspeitas e também de envolvimento de policiais no crime. Essa questão do COAF, da Receita e da própria Secretaria Estadual de Fazenda são medidas muito importantes na direção do enfrentamento ao crime organizado e, eventualmente, a questão da corrupção policial, né, dos agentes de Estado. Então, assim, você pode olhar o copo meio vazio, com a frustração de algumas conquistas que pareciam asseguradas, que pareciam determinadas e que foram revertidas, mas pode olhar o copo meio cheio na direção de obrigar ou determinar que as instituições de Estado, que têm o papel do enfrentamento à violência, ao crime organizado, à corrupção, à atividade policial, elas assumam efetivamente esse papel, com prazo. O tema da saúde mental é super importante, porque não só leva a quadros depressivos, transtornos mentais e, eventualmente, a suicídio de policiais, mas também produz uma exacerbação da violência. Um sintoma desse desequilíbrio mental é atirar o léu, pegar uma arma e atirar sem... E a gente tem visto isso, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo. Então, foi uma decisão importante. É preciso reconhecer o protagonismo, o papel dos movimentos sociais. Tem muita gente que critica, falando que as organizações da sociedade civil perderam vigor, não tem mais manifestação, não tem mais passeata, ato. Estão muito nas redes sociais. Não estão, não. Estão judicializando a partir de uma percepção objetiva, concreta, de que os canais de diálogo com o poder constituído, especialmente os governos de Estado, ele foi rompido, né, nos últimos anos. E não tendo essa possibilidade, esse canal de diálogo, de negociação, de mediação, vão embora para a justiça. Então, é um ponto importante a ser destacado. E só da Maré saíram mais de 50 pessoas para assistirem in loco a leitura do voto final do julgamento. É isso, minha gente. As instituições estão funcionando, as instituições da sociedade civil estão funcionando positivo e mobilizadas. É isso, né, Flavial? Hablamos. É isso. Eu sei que você queria falar de Vale Tudo, né? Eu também tô vendo... Eu vou pedir pro Tico cortar da abertura, porque
Não, porque a gente já está com praticamente... Não precisa cortar, não. A gente já está com praticamente chegando a 2 horas. Temos as 2 compromissos. E eu também estou revendo, e eu acho que merece um bloquinho, um papo mais lúdico na semana que vem, porque eu vi a primeira, óbvio, né, a primeira versão da novela, 1989, e é, de fato, a maior produção, né, da história das telenovelas brasileiras. Vale Tudo é um marco, né, do ponto de vista de tema, de suspense, de mobilização do país, de leitura, né, da realidade. E está muito interessante também ver a forma como a Manuela Dias está repensando, atualizando essa trama. A abertura é qualquer nota e tem transformações a partir dali também. Então, acho que tem muita coisa para a gente falar do Vale então, Tudo. Vamos deixar prometido para a semana que vem. A gente comenta aí as 2 primeiras semanas. Eu, que nunca vi a versão original, não sei nem do que se trata a novela. Então, assim, eu sou zero noveleira, então eu tô vendo o meio do zero como uma coisa nova. E acompanhei fielmente, assisti até no Globoplay os episódios que eu perdi. Então... temos assunto aí pra semana que vem. Thaís, minha querida amiga Thaís Araújo, tá dando um show. A Raquel dela. A Raquel só podia ser uma mulher preta, gente. Isso é evidente pra mim nessa primeira semana de Vale Tudo, sabe? A relação, o sentimento, ele é tão íntimo de famílias pretas. É muito interessante. Mas aí a gente fala mais na semana que vem. Não começa a falar, não. Pois Boa semana que vem todos. A gente volta. Essa semana ainda tem plantão no fim de semana. O fim do mundo se aproxima do ponto de vista das relações econômicas entre países, econômicas e comerciais. Eu tenho plantão no fim de semana e depois vem a Páscoa. Então, não se afobe não, que nada é pra já. Semana que vem a gente volta e fala de Vale Tudo. É isso, minha gente. Um beijo, boa semana pra vocês. Bom final de semana. E terça que vem a gente está de volta. Beijo, fui. Beijo, beijo, beijo.